Para a gente aprender os elementos da narrativa, eu vou contar para vocês duas histórias. Histórias conhecidas, narrativas conhecidas. Narrativa é isso, uma história contada. Vamos à primeira. Era uma vez, num reino distante, um castelo. Lá morava um rei muito poderoso, com sua esposa, a rainha muito poderosa. E eles tiveram uma filhinha linda e deram a ela o nome de Branca, sobrenome de Neve. E Branca de Neve foi crescendo uma menina linda e fofíssima. Mas a mãe um belo dia morreu. O pai, ainda muito jovem, bonitão, casou-se com uma outra moça, linda, bonita, vaidosa, madrasta. E de repente, com o passar dos anos, a bela Branca de Neve cresceu, tornou-se uma moça encantadora, belíssima. Sua madrasta, um pouco enciumada, tinha um amigo chamado Espelho, e ela perguntava para o Espelho: tem alguém mais bonita nesse mundo do que eu? E o Espelho sempre dizia: não, minha amada, você é a mais bela dentre todas. Até que quando Branca de Neve completou lá pelos seus 18 anos, o Espelho respondeu tristemente para a madrasta: desculpa aí, minha querida, mas agora tem uma moça aí no pedaço que tá, ó, batendo um bolão. Você já era. Número 2, tudo bem? Vice? A madrasta ficou pé da vida e disse: não, tenho que ser a número 1 sempre. Vou dar um fim nessa menina, nessa Branca de Neve. Mandou um sujeito levá-la até uma floresta e matá-la. O sujeito não teve coragem. Acabou deixando a moça na floresta, meio perdida, voltou para o palácio e disse para a rainha madrasta: morreu. A madrasta deu-se por satisfeita. A pobre da menina jogada na floresta, perdida, não sabia para onde ir, de repente achou uma casinha pequenina, fofíssima, bagunçadíssima. Entrou na casinha, chamou uns passarinhos, chamou uns bichinhos e todos limparam a casa para ela, lavaram louça. Imagina nós nesse isolamento se tivéssemos bichinhos para lavar a nossa louça, fazer nossa cama. Enfim, limpou a casa toda e quando ela foi descobrir, na verdade ali moravam 7 anões trabalhadores que encontraram a moça na casa e disseram: que moça linda! Ficaram amigos e passaram um a cuidar do outro. Os anões, eles eram conhecidos pelas suas características. Um deles, por exemplo, era zangado, o outro deles espirrava muitíssimo, o outro era muito feliz, o outro era 7. Um belo dia a madrasta chegou para o seu amigo Espelho e disse: Espelho, sou eu a mais bela, não sou? E ele disse: não, fia, a Branca de Neve ainda é a mais bela. E ela disse: mas não é possível que está viva essa criatura. E através dos seus feitiços ela descobriu onde estava a moçoila. Nesse meio tempo, a moçoila acabou conhecendo um rapaz que passava a cavalo. Lindo. O cavalo? Não, o rapaz. O cavalo também. O rapaz era belíssimo e era um príncipe ali da região. E o príncipe ficou encantado pela moça. A moça envergonhada disse: ó, não se aproxime, que é isso? Imagina. E eles acabaram apenas se conhecendo e depois se desencontraram. A madrasta deu um jeito de parecer-se com uma bruxa, apareceu até a casa, até onde estava a Branca de Neve, na casa com os 7 anões, e ela estava sozinha enquanto os anões trabalhavam. E a bendita da bruxa, horrorosa, feíssima, com uma verruga no nariz, deu a ela uma maçã. Quer? E a menina disse: quero. Que ideia! Uma bruxa horrorosa com verruga no nariz, e você vai aceitar a maçã? Quero. Bom, enfim, ela aceitou a maçã, comeu, a maçã era envenenada, escudebuf, caiu praticamente morta. A madrasta voltou para o palácio e disse: agora é nós. Só que tinha uma maneira de se quebrar o feitiço: um beijo de amor verdadeiro. E o príncipe que estava procurando por aquela moça acabou descobrindo que ela morava naquele lugar e chega no exato momento em que encontrou a moça estatelada no chão e os anões em volta chorando perdidamente a morte de sua querida amiga. O príncipe baixou-se até o solo, deu um beijo na Branca de Neve e a moça acordou subitamente
E o príncipe disse: agora você terá sempre alguém que te ama e te protege. Levou-a para o seu palácio e ela foi protegida para sempre pelo seu grande amor. Felizes para sempre. Narrativa número 2, também conhecida como história número 2. Era uma vez um homem velho, emburrado, mal-humorado, fechado, casmurro. Nada para fazer, uma vida de tédio. Tinha dinheiro, um advogado conhecido, famoso. Mas esse cavalheiro, muito infeliz e sozinho, resolveu um belo dia escrever um livro para passar o tempo. Acho que vou fazer uma história da favela. Não, quer saber? Vou contar a minha história. E começou a lembrar. E ele contou a história. Ele nasceu de uma família muito abastada, classe média, morava numa fazenda. O pai acabou falecendo e a mãe, que não sabia administrar a fazenda, acabou vendendo a fazenda, vendeu alguns escravos que ela tinha e acabou mudando-se para a cidade do Rio de Janeiro. E foi morar numa rua chamada Rua de Mata-Cavalos, numa casa muito confortável. Eles tinham dinheiro e essa bendita dessa viúva morava com seu filho, por acaso se chamava Bento Santiago, Bentinho para os íntimos. E o Bentinho, aquele menininho, muito cuidado, porque a mãe, né, era sozinha, cuidava tanto daquele menino, e a mãe acabou chamando uns parentes para morar com ela, uns agregados que foram morar ali na casa. E todos os agregados cuidavam muito do menino. Um dos agregados, chamado José Dias, espertalhão, sabe? Fez-se passar até por médico para poder ficar morando ali naquela família. E ficou danado. Havia uma prima muito emburrada ali no canto dela e havia também um tio do menino que tinha sido advogado e era também muito famoso, mas tinha lá suas manias de velho, sabe? Todos cuidando daquele menininho. Ai, que gracinha, ai, que bonitinho, ai, o menininho. E o menininho era meio mole, meio devagar, sabe? Até que um belo dia foi morar ali do lado dele uma menina esperta, danada, animadíssima, uma gracinha, fofa. E a menina, por acaso, eles chamavam-na de Capitu. E Capitu e Bentinho, que eram muito crianças, acabaram se tornando grandes amigos. E brincavam. Até que, de repente, se tornaram adolescentes. A menina era um pouco mais espertinha, sabe? Cresceu um pouco mais. E já estava com outros interesses além de brincar. Mas o Bentinho queria brincar. Até que um belo dia ele escutou atrás da porta quando José Dias disse para a Dona Glória, que era a mãe do menino: olha, a senhora quer que esse menino vá para o convento, não quer? Então fica de olho, porque a menina aí do vizinho, a Capitu, está de olho nele, gosta dele. E a senhora não sabe do pior, ele também gosta dela. E o menino, que era um bocó, levou um susto e disse: eu gosto dela, e ela gosta de mim. Aí ele descobriu que estava apaixonado e descobriu que tinha crescido. E aí ele teve que ter provas de que a moça gostava dele. E quando ele presta atenção, ele fala: meu Deus, ela gosta. Será? E eu gosto muito. E agora, o que eu faço? Ele não fez nada. Ele esperou a menina dar um beijo nele. Ele disse: e agora eu quero você para sempre. Mas a mãe disse: não, filho, eu prometi você para o convento, você vai para o seminário, tá? Ele foi. Não teve muito o que fazer, não. Acabou indo. A menina disse para ele: trata de sair de lá, que eu quero casar com você, tá bem? Depois da ajuda de um amigo muito danado e esperto que ele tinha ali no seminário, ele acaba saindo do seminário e acaba se casando com Capitu. E se tornou um advogado, porque deixou de lado o seminário. E Capitu, linda, que mulher linda. Ele estava se lembrando, né? Como ela era bonita, meu Deus. Mas ele passou a ter ciúme dela. Ciúme terrível dela. E achou que ela tinha um caso com um amigo dele, chamado Escobar. Ele não tinha certeza de nada, mas... Não, ele tinha certeza de tudo. Não, bom, enfim. Ele tinha ciúmes, muito. Tanto que depois do amigo até ter morrido num acidente terrível, nadando no mar revolto, ele continuou tendo ciúme do defunto. A ponto de um belo dia ele desabafar aos berros que ela o traía com o sujeito. E ela disse para ele assim: não dá mais, não te quero mais. Ela acabou mudando para a Europa, ele ficou no Rio de Janeiro, sozinho, solitário, casmurro. Ela me traiu. Não, ela me traiu.
A partir dessas duas histórias eu posso ensinar para vocês os elementos da narrativa. Vamos nós? Primeiro, personagem. A personagem nós vamos traduzi-las em protagonista, antagonista, secundárias. A personagem protagonista, evidentemente, que é a personagem central. Se eu pergunto para vocês, qual é a personagem protagonista de Branca de Neve e os Sete Anões? Branca de Neve, ok. Quem é a antagonista? A madrasta. Quem são as personagens secundárias? O espelho, os Sete Anões, o príncipe encantado, o sujeito que levou a moça para ser morta na floresta. Fine. E o Dom Casmurro, do Machado de Assis, que foi a segunda narrativa que eu contei para vocês. Quem é o personagem protagonista? Bentinho, o Bento Santiago. Qual a personagem antagonista? Não tem, é muito complexo para eu ter uma personagem antagonista. Nós podemos dizer que seja o próprio Bentinho, com as suas maquinações loucas e o seu ciúme. E as personagens secundárias? A mãe dele, a Dona Glória, o José Dias, a Capitu, nós temos o Escobar, ok? Protagonista, antagonista, personagens secundárias. O que mais sobre personagem? Nós temos que saber se as personagens são planas, retas ou redondas, circulares. O que seria uma personagem plana, reta? Uma personagem que não me surpreende. Ela apenas representa uma instituição social. Pega a Branca de Neve. A Branca é uma princesa e ela cumpre o seu papel de princesa. Ela surpreende? Não, ela só é princesa. A madrasta, ela é má. Ela cumpre o seu papel de madrasta má? Cumpre. O que mais? Nada. Ela é ruim, ruim. Personagem plana. Representa uma instituição social e não tem aprofundamento psicológico. Agora vamos para o Dom Casmurro, do Machado de Assis. São personagens redondas ou circulares. Por que são redondas ou circulares? Porque elas possuem aprofundamento psicológico e me surpreendem. Elas são humanas. Pega o Bento. O Bento era complexo, extremamente complexo, humano. Tinha qualidades, muitas. Tinha defeitos, um tanto. Ele cometeu erros demais. Acertos, sim, um tanto. Humano. A Capitu, ela era surpreendente. Totalmente, ela traiu, não sei, não faço ideia. Ela amava o Bento, eu não sei, foi ele que contou a história, eu não tenho bem certeza. Mas ela é humana, ela não aguentou quando ele a ofendeu dizendo que ela o traía. Talvez ela tivesse ficado ofendida porque ela realmente traía e não queria que ele descobrisse. Que complexo isso, perceberam? A personagem que é complexa, humana e possui aprofundamento psicológico nós chamamos de redonda ou circular. Simples assim. O segundo elemento que a gente vai ver na narrativa é a chamada ação ou enredo, a história em si. Antigamente, lá nos gregos, Aristóteles, ele disse: toda obra literária precisa ter muito bem definida ação, tempo e espaço. Ação é um enredo, então tem que ter uma história. E naqueles tempos gregos, ele achava que uma história poderia ser definida em tragédia, morte, e comédia. Que engraçado, vamos tirar sarro da vida. Hoje não, hoje nós chamamos simplesmente uma narrativa de drama, quer dizer, ela pode ter comédia, ela pode ter tragédia, tanto faz. Então qualquer história que lhe é contada, hoje nós chamaríamos de drama, tudo bem? E eu posso te perguntar qual é o enredo de Branca de Neve. Você vai resumir para mim, você vai dizer, num lugar muito distante havia uma menina que acabou sofrendo consequências de ser muito bonita, ok? Vamos pensar no Dom Casmurro. Você poderia traduzir para mim assim: um homem triste, infeliz, resolve pensar no seu passado e imagina o tanto que ele sofreu nas mãos de uma mulher que não amava. Pegaram? Esse é o enredo. O terceiro elemento da narrativa a gente vai chamar de tempo. O tempo nós podemos traduzi-lo de duas maneiras numa narrativa. Ele pode ser o tempo cronológico, cronos, relógio, tempo. O tempo cronológico é aquele que tem começo, meio e fim, muito bem definidos. Que tal Branca de Neve? Era uma vez, depois ela cresceu, depois ela foi beijada, depois ela viveu feliz para sempre. Cronológico. Agora vamos ao Dom Casmurro. Era uma vez um homem velho, triste, infeliz, que resolveu escrever um livro com suas memórias e pensou:
A história é uma memória dele, é a lembrança dele. São as sensações que ele tem quando pensa no passado. Tempo psicológico. Pegaram? O quarto elemento da narrativa é o espaço. Ele também é definido de duas maneiras. Só isso que eu peço para vocês lembrarem. O espaço ele pode ser aberto ou fechado, ou aberto e fechado. Quando uma narrativa é longa, a gente vai ter, evidentemente, alguns espaços, né? Então, vamos pegar Branca de Neve. Nós temos os espaços abertos. Nós temos um lugar tão distante, um reino distante. É aberto, não tem limite, não tem parede. E existe a casinha dos 7 anões. Espaço fechado, tem parede, tem limite. O castelo, espaço fechado, tem parede, tem limite. Perceberam? A floresta, espaço aberto. Vamos pegar o Dom Casmurro. No Dom Casmurro, nós temos a família que mora, a princípio, numa fazenda, espaço aberto. Depois eles se mudam para o Rio de Janeiro, espaço aberto. Na rua de Matacavalos, espaço aberto. Eles moravam naquela casa da fazenda, espaço fechado. Depois eles se mudaram para aquela casa da rua de Matacavalos, espaço fechado. A casa da rua de Matacavalos. Muito simples. O quinto elemento da narrativa é o foco narrativo ou narrador. E o foco narrativo pode ser de primeira pessoa ou de terceira pessoa. Pega a Branca de Neve. Era uma vez uma menina que se chamava Branca, sobrenome de Neve. Um belo dia, essa menina, esse é o narrador de terceira pessoa. Ele não participa da história, ele conta a história para nós. Ele pode entrar na mente dos personagens? Pode. Ele pode imaginar o que pensou a Branca de Neve. Branca de Neve pensava, de quem será essa casa? Que casa bagunçada. Então o narrador, quando ele é de terceira pessoa, ele é onisciente. Ele pode entrar na mente dos personagens. Diferente do Dom Casmurro. O Dom Casmurro tem narrador em primeira pessoa. Eu, Bento Santiago, sou muito solitário, já estou velho, tive uma vida muito difícil, porque amei verdadeiramente, amei aquela ingrata daquela Capitu, que não gostava de mim não, e me traiu, perceberam? No foco narrativo de primeira pessoa a gente não pode confiar muito, porque nós temos o ponto de vista do observador. Foco narrativo de primeira pessoa é observador. Ele fala sobre o que ele notou. É a verdade? E eu sei. Ele está contando a verdade dele. Então, o foco narrativo de terceira pessoa, ele pode contar a verdade que tem na mente dos personagens. Ele não participa da história. Já o foco narrativo de primeira pessoa, nós não sabemos a verdade. Nós sabemos o ponto de vista do narrador. Então, o primeira pessoa, ele é observador e terceira pessoa, ele é onisciente. O sexto elemento da narrativa é o discurso. O discurso, ele pode ser de 3 maneiras: discurso direto, discurso indireto livre. O que seria o discurso direto? É o que nós escutamos do personagem. Branca de Neve disse: olha, uma casinha. Quem será que mora aqui? Acho que vou entrar. Perceberam? Eu escutei a Branca de Neve falando. O que seria o discurso indireto? Aquela floresta não era um lugar muito seguro. Era perigoso que aquela moça andasse naquelas horas por aquele lugar. Poderia haver tantos bandidos. Eu estou escutando quem? O narrador. Por isso é chamado de discurso indireto. E o discurso indireto livre? O discurso indireto livre é um pouco complexo, porque eu não sei exatamente quem está falando, eu não sei se é a personagem, eu não sei se é o narrador. Dá um exemplo para mim? Vamos imaginar isso aqui. De repente, Branca de Neve olhou para aqueles 7 anões. Quem seriam eles? Quem seriam eles? Quem disse isso? Foi a Branca de Neve? Ou foi o narrador? E eu sei. Quando eu tiver essa dúvida, a gente está fazendo o discurso indireto livre. Pode se confundir com a fala do narrador
ou do personagem. Pegaram? O sétimo elemento da narrativa é o clímax. Clímax é o momento máximo da narrativa, é o auge da narrativa. E é depois do clímax que a gente vai para o epílogo, para o final da história. Vamos pegar o clímax da Branca de Neve e os Sete Anões. De repente ela mordeu a maçã e caiu morta. Esse é o clímax da Branca de Neve. Depois vai chegar o príncipe, dar um beijo nela, ela vai acordar e eles vão para o castelo viver felizes para sempre. Foi para o final da história. Quando é o clímax do Dom Casmurro? Quando de repente ele, não suportando mais, disse: "Você está me traindo!" E ela disse: "Não é mais possível suportar esse casamento." Ela foi para a Europa, ele ficou infeliz no Rio de Janeiro, chorando sempre o ciúme daquela mulher. Pegaram? E, finalmente, o oitavo elemento da narrativa, que é o epílogo, também conhecido como final. O epílogo ele pode trazer para a gente alguma moral da história ou não. Vamos pegar a Branca de Neve? A gente tem uma moral nessa história que é... Perceberam? Poxa, que historinha mais estranha, né? Esquisita. Para os dias atuais, então, muito estranhíssimo. Parece que a moça nasceu bonita, nunca fez nada, nem trabalhar, não trabalhava, os passarinhos que arrumavam a casa para ela. E no final ela casou com um príncipe bonitão e... não tem muita moral, não. Pega o Dom Casmurro. O Dom Casmurro, no epílogo, tem alguma moral? Tem. O ciúme, muitas vezes, é o estrume do amor, como dizia Caetano Veloso numa linda canção. É o ciúme. É um livro que trata de um assunto que a gente tem que questionar na nossa vida. Será que nós temos capacidade para amar uma pessoa deixando-a livre e sendo livre no amor? Eba, que epílogo bacana, hein? Por isso que esse livro é um livro clássico. A gente pode relê-lo quantas vezes quisermos. Todas as vezes nós teremos uma moral diferente para a gente levar para a nossa vida. Porque se vocês lerem agora que vocês têm tenra idade, são jovens, vocês vão ter uma impressão do livro. Depois que vocês ficarem um pouquinho com os cabelos brancos e vocês lerem essa história, você vai ter uma outra moral. Por isso é um dos livros mais importantes da literatura mundial e é uma das mais belas narrativas que nós temos no mundo.